Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir hoje nosso ano litúrgico, está no ano C, Lucas, nosso 37º encontro. Vamos trabalhar a liturgia de Pentecostes. Pentecostes encerra 50 dias, durante os quais a Igreja celebra anualmente a Páscoa de Cristo Jesus. O tempo da Igreja. Pentecostes é o início da difusão da Igreja, o tempo da história da Igreja, acompanhada pelo Espírito Santo até a consumação dos séculos. A Igreja continua a obra de Jesus. O Pai lhe confiou e Jesus confiou aos discípulos a missão. Não há rompimento entre a missão que o Pai confiou a Jesus, o Filho, e a missão que Jesus, o Filho, confiou aos discípulos. Temos duas realidades. Mateus e Marcos dizem que os discípulos deveriam ir à Galileia e lá eles iriam ver Jesus. Já Lucas nos coloca em Jerusalém o evento de Pentecostes. João fala das duas realidades. Em Jerusalém, os discípulos encontram Jesus no primeiro dia da semana e também depois, 8 dias depois, com a questão ligada a Tomé, é o capítulo 20. E depois Jesus encontra os discípulos junto ao mar de Tiberíades, o mar da Galileia. 2 momentos da presença de Jesus com seus discípulos. É o capítulo 21 do Evangelho de João. Lucas coloca também a manifestação de Jesus em Jerusalém e que se deveria esperar a vinda do Espírito Santo. Nem Mateus, nem Marcos, nem João fala de Pentecostes. Só Lucas nos Atos dos Apóstolos. Mas a promessa do Espírito vem no final do Evangelho de Lucas. Pentecostes era uma festa judaica. Então, Pentecostes era uma festa judaica. Festa da colheita. Agora, para os cristãos, é a festa do Espírito Santo, que faz a comunidade cristã abrir as portas e difundir o Evangelho em Jerusalém, capital, na Judéia, no interior, na Samaria, fora do território judeu, até os confins da terra. A festa de Pentecostes celebra o mistério de Deus, que resgatou o mundo por meio do seu Filho, e o mistério do corpo de Cristo. A Igreja deve sair dos muros do medo para ir anunciar corajosamente ao mundo inteiro a Boa Nova do Cristo, morto e ressuscitado. A ação do Espírito Santo era recordar-lhes os ensinamentos do Senhor. O Espírito Santo irá abrir o coração dos fiéis, dos discípulos. E o Espírito Santo que revela o sentido das Escrituras. O Espírito renova a vida dos cristãos na Igreja e na sua presença no mundo. Isto é, ele difunde aos cristãos carismas para o bem e o benefício do corpo de Cristo, a Igreja. Na cruz, vemos a morte do pecado e do mal. Mas a luta entre o bem e o mal continua na terra e no coração de cada um de nós. Luta entre os desejos da carne e os desejos do espírito, dirá São Paulo. Essa realidade ainda continua. Não existe trégua neste combate. O defensor, o Espírito, nos protege da sedução dos desejos que podem nos conduzir à morte. A antífona de entrada é tirada do livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 7. O Espírito do Senhor
encheu o universo. Ele mantém unidos todas as coisas. Conhece todas as línguas. Aleluia. O Espírito Santo é a comunicação da obra de Deus em nós e no universo. Ele dá sentido à nossa Eucaristia e tudo preenche com este amor divino. A primeira leitura vem tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 11. A leitura fala da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, isto é, a família, os primos. A presença do Espírito Santo se faz de modo inesperado. A origem é divina, veio do céu, num barulho semelhante a forte ventania. Espírito também significa vento, sopro. Do céu vem o Espírito Divino. Este Espírito encheu, transbordou a casa onde eles se encontram, isto é, o cenáculo. O Espírito se manifesta como língua de fogo. A palavra língua expressa a língua falada, o idioma. O Espírito se manifesta e se comunica com línguas como de fogo. É uma comparação. O fogo é uma figura de linguagem, como se fosse realmente o fogo mesmo, mas é uma figura. Esta figura, esta realidade, essas línguas de fogo repartiam e pousavam sobre todos eles. Pousar lembra a forma como a pomba voa e pousa. Todos sem exceção, ficaram transbordantes do Espírito Santo, abrindo-lhes a comunicação do Evangelho nas línguas conhecidas, nos idiomas falados na época. Esses idiomas, essas línguas, da língua grega glota ou glossa, vem daí a palavra em português poliglota, isto é, aquele que fala muitas línguas. Pessoas que moravam em Jerusalém, judeus devotos e de todas as nações do mundo. Ao ouvir o barulho audível na cidade, se uniram, se juntaram, ficaram confusos, porque cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua, em seu próprio idioma. Os discípulos de Jesus falavam aramaico, conheciam o hebraico, alguns conheciam o grego, o latim, mas os discípulos falam idiomas de toda a parte do mundo. Como esses galileus poderiam falar essas línguas, as línguas faladas no mundo? Os partos ouviam os discípulos falar em seu idioma. Os medos ouviam os discípulos falar em seu idioma. Os elamitas ouviam os discípulos falar em seu idioma. Os habitantes da Mesopotâmia ouviam os discípulos falarem no idioma que se falava na Mesopotâmia. Também os habitantes da Judéia ouviram também os discípulos falando aramaico e hebraico. Eles já sabiam falar, Os habitantes da Capadócia ouviram os discípulos falando o idioma que se falava na Capadócia, o grego. Assim, os que eram habitantes da Ásia, da Frígia, da Panfilha, ouviam também os discípulos falando em suas próprias línguas. Os habitantes do Egito ouviram também os discípulos falando em egípcio. O mesmo os habitantes da Líbia, de Cirene, também eles ouviam os discípulos falando em seus idiomas. Os romanos ouviam os discípulos falando em latim. Como todos os judeus prosélitos que eram de Creta e da Arábia ouviram falando em suas línguas, o árabe, que era a língua falada na Arábia. Os discípulos no cenáculo anunciavam as maravilhas de Deus. Isso é fundamento da mensagem, falando na própria língua de cada um deles. Cada um pode ouvir a boa nova na sua própria língua. O Espírito Santo uniu a comunicação da boa nova, onde todos reconheciam seu idioma, na pregação apostólica,
rompendo assim com a barreira linguística. Pentecostes vem restaurar a unidade quebrada por Babel, onde as pessoas não se entendiam mais quando foi quebrado ali a unidade linguística. Babel foi onde Javé confundiu as línguas de todos os habitantes da terra. Gênesis capítulo 11, versículo 8 a 9. Pentecostes uniu a humanidade, fazendo a mensagem ser entendida em todas as línguas. O Evangelho será entendido pelo anúncio em todas as línguas da terra. O salmo responsorial é o Salmo 103, 104. É um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. É um hino de louvor ao Deus Criador. Na primeira estrofe, o salmista inicia com grande louvor a Deus Criador, porque Ele tudo criou. A segunda estrofe narra o salmista que as criaturas dependem do Criador para se conservarem vivas. O sopro vivente faz as criaturas estarem vivas. Só o Espírito Divino faz com que todas as espécies da terra se renovem por meio da reprodução e da permanência na vida. A terceira estrofe, o salmista, cheio de admiração pela obra da criação, suplica que a obra divina continue sempre. É que Deus Javé possa aceitar, então, seu poema como expressão de reconhecimento e alegria. Deus age na criação. Admirá-la só se pode ser transformada em alegria e louvor, porque tudo depende do Criador para que tudo exista. A segunda leitura ela é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 3, versículo 7, depois versículo 12 e 13. Paulo relata a ação da Trindade naquele que crê. E pelo batismo, a pessoa que é batizada se une ao corpo de Cristo, a sua igreja. Essa igreja que ele amou e se entregou por ela. Paulo inicia afirmando: ninguém pode dizer Jesus é Senhor, isto é, o ressuscitado. Isto é, a não ser por meio do Espírito Santo. Existem muitos dons distribuídos aos cristãos para a unidade do corpo de Cristo, mas o doador dos dons é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que doa e entrega ao fiel os dons. Existem diversos ministérios, serviços para o bem comum da igreja, mas todos os serviços estão centrados no único Senhor, Jesus Cristo, que serviu e deu sua vida na cruz. O ministério de Jesus, que morreu por nós. Ele diz: não vim para ser servido, isto é, servir ministério, mas para servir, exercer o ministério através de dando a vida por todos. Existem diferentes atividades, mas o mesmo Deus Pai, que é aquele que age em tudo por meio do Espírito, através dos seus dons, e por meio do serviço, através de Jesus Cristo. É Deus Pai que realiza tudo em todos. A Trindade age para nos salvar. Os dons têm em vista a unidade da igreja, o corpo de Cristo, pois os dons têm em vista o bem comum. O corpo de Cristo é um, com muitos membros, com dons e ministérios. Jesus Cristo uniu a todos no único corpo para uma única salvação, servindo em seu ministério o bem de todos, o bem comum. Assim formam a unidade, onde não há distinção de etnias, pois não há judeu ou grego, nem distinção social, nem escravo, nem livres. Recebemos então todos nós o único batismo, no único Espírito Santo. E formamos em Cristo o único corpo, e assim bebemos nós do único Espírito. Como diz São João, no seu capítulo 7 do seu Evangelho, capítulo 37, versículo 39. Se alguém tem sede, venha a mim, e aquele que acredita em mim, beba. Do seu seio jorrarão rios de água viva. Jesus disse isso referindo ao Espírito que deveriam receber os que nele acreditam.
O Evangelho é tirado de São João. Novamente nos deparamos com Jesus, no primeiro dia da ressurreição, que se deixa ver por seus discípulos. João capítulo 20, versículo 19 a 23. Vou comentar a segunda parte deste Evangelho. Quando Jesus envia os seus discípulos, dizendo: como o Pai me enviou, também eu vos envio. É João capítulo 20, versículo 21. Jesus é o autor da missão dos discípulos e da igreja. O Pai é o início da missão do Filho. Como o Pai de Jesus me enviou, eu também vos envio. Agora, o Filho Jesus é o início da missão dos discípulos. Eu também vos envio. Os discípulos continuam a missão que o Pai confiou ao Filho e o Filho confiou aos discípulos. Inicia a caminhada dos discípulos, a Igreja, o corpo de Cristo, na história, até a consumação, a plenitude dos séculos. Para assistir à Igreja, a comunidade dos discípulos na história, Jesus vai confiar, entregando aos discípulos a Igreja o Espírito Santo, a terceira pessoa divina, que acompanharão os discípulos na missão. Isso aqui foi conferido a todos os discípulos, sem exceção. Não tem aqui distinção de ministério, não. Isto é da instituição, né, da ordem, do sacramento da ordem, não. Todos recebem o Espírito Santo. Diz, Jesus soprou sobre eles. O ressuscitado comunica aos discípulos o dom do Espírito. O sopro nos lembra o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivo. Nesse livro do Gênesis, o verbo soprar, soprou, enefissesem. Interessante notar que esse verbo é o mesmo usado por São João no seu Evangelho, soprar. A comunicação do Espírito é a comunicação da nova vida. O perdão significa a participação da vida, o novo começo, a nova chance. Nem eu te condeno, de Jesus, a pecadora. E lhe dá uma nova oportunidade de viver, diferente do modo em que ela vivia. O passado está definitivamente terminado. Já nada mais será lembrado, por Deus. Hoje, pessoas que confessam pecados já perdoados ainda não experimentaram a força de que realmente elas foram perdoadas. Há um sentimento de culpa, até bastante forte em algumas pessoas, que impede que elas percebam que a partir do perdão não há mais que possa se referir ao passado, mas é o abrir a vida para uma forte experiência de ser amado, para uma forte experiência de vida plena. É um retomar, um refazer a vida totalmente. Isso é ser perdoado e viver o perdão. Então, fazer o exercício de tirar esse sentimento de culpa, que muitas vezes destrói a vida das pessoas, na sua qualidade de vida. Fazer a experiência realmente de ser perdoado e viver o perdão. Com esta realidade que Jesus transmite à comunidade dos discípulos, Jesus lhe dá uma anistia geral, uma anistia divina, no oferecimento da reconciliação, a oferta de vida. O poder de perdoar foi agora conferido a toda a Igreja, o corpo de Cristo. Todos os membros da Igreja participam deste poder. Não é um poder exclusivo de uma casta, todos. O perdão dos pecados é um aspecto decisivo da Páscoa. Isto é,
da vitória de Jesus sobre a morte. Um novo ponto de partida. Este poder de perdoar, todos participam sem exceção. Notemos que no Evangelho de João não se tem o Pentecostes, como eu dizia no início, Atos Apóstolos. Pentecostes, novamente reafirmo, é a difusão da igreja que abre as portas, o anúncio do Evangelho do cenáculo em Jerusalém até os confins do mundo, fazendo os discípulos anunciarem então a boa nova de Jesus a todos os povos, comunicando a palavra no próprio idioma, na própria língua de cada povo e cultura. Já em João, o Espírito é conferido no primeiro dia da ressurreição. É um evento da ressurreição de Jesus que dá o Espírito para a missão dos discípulos. A antífona de comunhão foi tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 e versículo 11. Todos ficaram cheios do Espírito e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Com a Eucaristia, somos chamados à missão, a proclamar no mundo as maravilhas de Deus. Então, esta é uma reflexão sobre a liturgia da festa de Pentecostes. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.